Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Onde Investir de março de 2022. Eu sou o Rodrigues Gavioli, Head de Alocação e Fundos da XP, e esse é o espaço no qual trazemos um resumo mensal das nossas carteiras recomendadas para a pessoa física. As carteiras recomendadas servem como um guia para quem quer começar a construir uma carteira ou realizar melhorias e mudanças eficientes ao longo dos meses. Apresentamos sempre como vimos o cenário macroeconômico ao longo do mês anterior e como isso pode impactar nas decisões de alocação e investimentos. Por isso mesmo que também trazemos as principais mudanças que realizamos nas alocações por classe de ativo e nos produtos de investimento. O Onde Investir é um espaço em que você, investidor, terá acesso às nossas teses de investimentos, com um resumo do cenário macroeconômico nacional e internacional e quais impactos desse cenário em nossas carteiras. Você, assinante do XPPS, receberá neste vídeo uma etapa bônus, que é entender no detalhe como estão as nossas alocações por carteira e os respectivos percentuais por produtos recomendados. E vale sempre lembrar que, visando trazer para o investidor maior aderência das suas alocações aos seus planos e metas, na XP você conta com 7 políticas de investimentos distintas, que na sequência você vai perceber que a diferença entre elas é a exposição ao risco e, consequentemente, potencial retorno atrelado. Mas antes de seguir para as nossas alocações, vamos entender o que aconteceu no mês passado? É com vocês, Gavioli! Se até metade do mês de fevereiro o noticiário econômico brasileiro e internacional foi dominado por notícias sobre as pressões inflacionárias que seguem altas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e zona do euro, a segunda metade foi totalmente focada na escalada das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, que culminaram na invasão militar da Ucrânia pelas tropas russas na madrugada do dia 24 de fevereiro. Ainda nesse dia, os mercados amanheceram de mau humor, refletindo o cenário de aversão a risco típico de um ambiente de incertezas e receios quanto a uma guerra em um nível mais abrangente. De lá para cá, diversas medidas e sanções estão sendo impostas à Rússia pelos governos de países, principalmente da Europa, além dos Estados Unidos, como retaliação aos ataques dos últimos 2 dias do mês de fevereiro. Ações de empresas russas listadas fora da Rússia despencaram fortemente, enquanto a Bolsa de Moscou permaneceu fechada, além do governo russo ter mais do que dobrado os juros de 9,5% para 20%, na tentativa de conter a desvalorização da moeda local, o rublo. Em um mês que já tinha bastante volatilidade nos mercados globais, a materialização de uma possível guerra em escala mais ampla tem levado a um aumento do sentimento de aversão a risco, fazendo os mercados entrarem no movimento de risk-off. O S&P 500 fechou fevereiro caindo mais de 3%, assim como as bolsas da Europa fecharam o mês também no vermelho. Apesar de ainda parecer muito cedo para avaliarmos quanto tempo durará o conflito bélico e o alcance das sanções econômicas, alguns impactos já são sabidos. Entre eles, o de trazer mais pressão aos preços da maioria das commodities, principalmente petróleo, que rompeu a barreira dos $100 por barril, além do gás natural e outras commodities energéticas e metálicas. Isso tem provocado revisões nas projeções inflacionárias no mundo todo, inclusive no Brasil. E por falar em Brasil, fevereiro deu sequência a um ano positivo para a Bolsa brasileira, com o Ibovespa fechando o mês de fevereiro e o ano de 2022 com variações positivas de 0,89 e 7,94 respectivamente, enquanto o IPCA 15 bateu 10,7% em 12 meses, o maior valor desde 2016, mostrando que a inflação segue pressionada por aqui, o que tem feito diversos analistas revisarem para cima as projeções para a Selic no final do ano, que no começo do mês foi elevada a 10,75%. Ainda no mercado local, o projeto de lei dos combustíveis teve votação adiada mais uma vez, enquanto a redução linear de 25% no IPI, com exceção do setor de fumo e de automóveis, foi publicada no Diário Oficial da União e representa uma perda de arrecadação de quase 19 bilhões para a União, estados e municípios. Tudo indica que ainda teremos dias difíceis para os mercados globais. Por isso, seguiremos agindo com cautela para identificar onde estão os principais riscos e, principalmente, torcendo para que os conflitos armados cessem o mais breve possível. Bem,
Agora que você já viu um resumo de tudo que ocorreu no último mês, vamos entender como isso impacta em nossas carteiras? Em linhas gerais, a nossa carteira mais conservadora não sofreu muitas alterações. A Precavida segue com sua perspectiva conservadora, combinando ativos de renda fixa pós-fixada de alta qualidade com uma pequena exposição à inflação. Vale pontuar que essa é a nossa carteira recomendada para investidores com baixa tolerância a risco ou que necessitam utilizar o recurso em um curto prazo, mínimo de 6 meses de alocação. Em termos de alocação, devido ao fechamento do fundo JGP Corporate Feeder 2, realizamos a substituição pelo fundo Algmi 45, que anunciou a sua reabertura recentemente. Vale pontuar que não se trata de uma orientação de resgate no JGP, e sim uma reposição, devido ao fechamento dele, e ressaltamos que ambos fundos possuem estratégia e nível de risco similar. Da parte do retorno, no mês de fevereiro a carteira Precavida apresentou um retorno positivo de 0,87%, resultado de um portfólio conservador com alta exposição a ativos de renda fixa pós-fixados que capturam de forma direta o cenário de alta de juros. Avançando um pouco mais em termos de riscos, a movimentação de alocação foi a mesma para as carteiras cautelosa, defensiva, estrategista, visionária e energética, onde nossos modelos se apontaram para uma tendência de oportunidade em renda fixa global, mas ainda é um momento de muita cautela. Dessa forma, optamos por aumentar em 1% a exposição a essa classe de ativos, reduzindo o mesmo valor em renda fixa pós-fixado no Brasil. Além disso, de olho nas pressões inflacionárias, fizemos uma migração de 1% da alocação de renda variável global hedgeada para a classe de alternativos, na qual sugerimos investimentos que se favorecem da inflação mais alta. Seguimos positivos em relação à exposição a commodities, devido à pouca perspectiva de alívio na pressão de preços no curto prazo. Com essas mudanças, a carteira cautelosa passa a ter 78% em pós-fixado, 3% em renda fixa global, tendo a classe de renda variável global hedgeada zerada e passa a ter 2% em exposição a alternativos. Essa é uma carteira que tem pontuação máxima de risco de 10 pontos e um horizonte de investimento de 1 ano. Em relação ao retorno, a carteira cautelosa apresentou 0,95% de retorno, mesmo sendo uma carteira de perfil conservador, o resultado reflete a exposição da carteira, mesmo que pequena, a ativos com um pouco mais de volatilidade. Já a carteira defensiva passa a ter 53% de pós-fixado, 3% de renda fixa global, 3% de renda variável global hedgeada e 3% em alternativos. Essa é uma carteira, como o nome já diz, é para aquele investidor que possui um perfil moderado, mas que tem ciência da necessidade de risco no portfólio e por isso tem uma pontuação máxima de risco de 15 pontos e é recomendada para um horizonte de 3 anos. Da parte do retorno, a carteira defensiva apresentou 0,73% de retorno. Mesmo sendo uma carteira de perfil conservador para moderado, o resultado reflete essa exposição da carteira, mesmo que pequena, a ativos com maior volatilidade dentro do seu portfólio. Quando entramos em nossa carteira intermediária, a carteira estrategista, ela passa a ter 28% em pós-fixado, 4% em renda fixa global, 9% em renda variável global hedgeada e 5% em alternativos. Não temos alteração nas outras classes dessa carteira. Em termos de retorno, a carteira estrategista apresentou 0,34%, refletindo o cenário macroeconômico com mais volatilidade. Avançando em termos de risco, a carteira visionária passa a ter 10% de pós-fixado, 5% em renda fixa global, 15% em renda variável global hedgeada e 6% em alternativos, sem alteração para as outras classes. Falando de rentabilidade, no mês anterior a carteira visionária teve um retorno de 0,08%, resultado de um portfólio com maior exposição a ativos de riscos, sendo um movimento natural para a volatilidade esperada para a carteira. Seguindo para a carteira energética, ela passa a ter 3% de pós-fixado, 5% de renda fixa global, 18% de renda variável global hedgeada e não temos alterações nas outras classes. E quando olhamos para o retorno dessa carteira, ela passa a ter um retorno de 0,29% negativo, resultado de um portfólio com mais exposição do que a carteira anterior e por isso apresentou mais volatilidade. E por último, a nossa carteira destemida, que também os nossos modelos apontaram oportunidade em renda fixa global, seguindo a mesma cautela, e optamos por aumentar em 1% a exposição em renda fixa global, reduzimos o mesmo valor da inflação nesse caso, como a carteira não possui ativos pós-fixados. Além disso, de olho na pressão inflacionária impulsionada pelas commodities, fizemos a migração da alocação de 1% da renda variável global hedgeada para a classe de alternativos. Por esse motivo, seguimos trazendo proteção à inflação dentro dessa carteira. De olho nos retornos, a carteira destemida teve um retorno de 1,2% negativo, trazendo mais exposição a ativos renda variável, ela se torna mais suscetível a essas variações negativas no curto prazo. Essas são as nossas alterações das carteiras recomendadas. Mensalmente publicamos as atualizações no primeiro dia útil do mês e o retorno no quinto dia útil. Espero que tenham gostado. Um bom investimento a todos!